Capítulo 903-901 Blaziken. O grande momento havia chegado. Combusken estava finalmente prestes a evoluir. Após superar a ansiedade que vinha bloqueando seu desenvolvimento, Combusken, que já havia cumprido as condições necessárias, alcançou outro nível, entrando em um estado evolutivo. De repente, seu corpo começou a emitir chamas intensas, um sinal claro da energia transbordante dentro dele. Pokémon próximos, como Pupitar, que estava descansando de lado, se aproximaram para testemunhar a transformação. Percebendo que ele estava prestes a evoluir, ficaram felizes por ele, mas permaneceram alertas para evitar que algum Pokémon selvagem interrompesse o processo. Ain observava atentamente as mudanças nos dados do sistema, registrando cada variação no corpo de Combusken. O desenvolvimento do seu corpo havia atingido o limite, qualquer melhoria adicional seria mínima e lenta. Somente uma evolução poderia romper essas barreiras e levá-lo a um nível completamente novo. Como um Pokémon do tipo Fogo e Lutador, seu treinamento diário era extremamente intenso. As chamas envolveram completamente Combusken e a luz branca da evolução começou a brilhar intensamente. Preparado para este momento, Caine retirou uma dose da poção de aprimoramento de qualidade que havia preparado previamente. Era a melhor hora para maximizar seus efeitos. Usando suas habilidades psíquicas, ele direcionou a poção para a boca de Combusken. Instintivamente, Combusken o engoliu inteiro. Ao absorver a poção de aprimoramento de qualidade, as chamas ao seu redor se intensificaram e, em meio às chamas vermelho-amareladas, finas faíscas douradas apareceram. Essas chamas douradas eram as mais intensas que seu corpo já havia produzido. Finalmente, a luz da evolução o envolveu completamente. Seu corpo começou a se transformar. A evolução de um Pokémon é uma mudança qualitativa, não apenas em sua estrutura física, mas também em sua energia interior e essência. É um processo quase mágico que parece oferecer infinitas possibilidades. Talvez Arceus, ao criar o mundo Pokémon, jamais tenha imaginado o surgimento de criaturas tão extraordinárias. O sistema demonstrou que todos os parâmetros da Combusken ultrapassaram seus limites anteriores, atingindo níveis sem precedentes. Acompanhe os romances atuais em novelfury.net. Isso foi resultado de seu esforço constante para superar seus próprios limites. Preto. Um grito de entusiasmo ecoou de dentro da luz branca. A luz e as chamas explodiram como fogos de artifício, revelando o Pokémon em sua nova forma. Sua plumagem branca contrastava com as poderosas garras envoltas em bandagens e com suas pernas fortes e musculosas. Seus olhos azuis enfatizavam sua presença imponente, enquanto os tons de vermelho, amarelo e branco de seu corpo lhe conferiam uma aparência majestosa. Chamas intensas emanavam de seus braços e pernas, e seu calor era sentido mesmo à distância. Quando as chamas se apagaram, eles pareceram se transformar em penas de cor laranja. Com 1,90 metros de altura, Blaziken era agora muito mais alto que Caim, que tinha 1,70 metros. Ele havia passado de um pequeno Pokémon a uma figura imponente e elegante. Blaziken havia chegado. O sistema registrou imediatamente seus dados atualizados. Pokémon, Blaziken roxo. Sexo, masculino. Nível 36. Tipo, fogo mais combate. Habilidade, aumento de velocidade. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, explosão de chamas, agilidade, último recurso, finta. Movimentos básicos, arranhão, rosnado, brasa, ataque de areia, bicada, chute duplo, investida de chamas, ataque rápido, fortalecimento, chute flamejante, ajada de chamas, soco de fogo, chute alto. Movimentos aprendidos, onda de calor, chute baixo, foco laser. Movimentos TM, Protect, Earthquake, Flamethrower, Aerial Ace, Low Sweep, Stone Edge, Swords Dance. Após evoluir, a qualidade de Blaziken melhorou para a classificação de cor roxa. Desde que evoluiu para Combusken, sua qualidade já havia atingido a cor quase roxa. Mais tarde, através de treinamento e batalhas, ele avançou para a qualidade roxo claro. Graças à poção de aprimoramento de qualidade, sua qualidade deu um salto significativo, consolidando-se no nível roxo. Agora, tanto Pupitar quanto Blaziken estavam no nível roxo, o que os colocava em pé de igualdade com a equipe de Steven. Dentre os golpes aprendidos, ele inicialmente só possuía onda de calor. Os golpes chute baixo e foco laser foram ensinados por outros Pokémon durante o treinamento na IA. Quanto aos TMS, Caim havia obtido vários movimentos para Combusken durante o grande mercado de trocas da equipe Rocket.
Os golpes terremoto, lança-chamas, asa aéreo, rasteia, lâmina de pedra e dança das espadas eram movimentos valiosos que refletiam a confiança que Caim tinha nele. Essa mesma confiança provavelmente pressionou a Combusken a evoluir rapidamente. Dentre todos os movimentos, a dança das espadas havia sido especialmente custosa. Caim hesitou sobre qual Pokémon deveria receber o MT Dança das Espadas. Ele finalmente decidiu dá-la a Combusken, considerando sua próxima evolução e a possibilidade de obter sua Meripélia na região de Kalos. Uma combinação da habilidade aumento de velocidade e dança das espadas, Blaziken seria uma verdadeira potência ofensiva. Além disso, ao evoluir, Blaziken aprendeu golpes poderosos como Blaze Kick, Flare Blitz e High Jump Kick. O golpe Blaze Kick, com 85 de poder, era perfeito para o seu tipo e tinha uma alta chance de acertar golpes críticos. Os golpes Flare Blitz e High Jump Kick tinham potência superior a 100, embora também apresentassem riscos. O ataque Flare Blitz causava dano de recuo ao usuário, embora pudesse remover a condição de congelamento. O High Jump Kick, por outro lado, era o movimento de tudo ou nada. Se errasse, o impacto causaria danos massivos ao usuário. Ambas as decisões foram uma faca de dois gumes. No entanto, a presença deles elevou o potencial de Blaziken a um nível totalmente novo. Com sua habilidade de aumento de velocidade, desviar de seus ataques seria extremamente difícil. E com o aumento de poder proporcionado pela dança das espadas, Blaziken poderia até mesmo superar o poderoso Dapion de Caim. Caim aproximou-se de Blaziken, voando com orgulho para o Pokémon que agora o dominava de altura. O pequeno Totic que costumava chorar havia se transformado em um Pokémon capaz de se sustentar sozinho. Paz! Exclamou Blaziken com uma expressão alegre. Não havia nada mais libertador do que se livrar de toda aquela pressão acumulada. De repente, uma careta de dor surgiu no rosto de Blaziken e ele caiu de joelhos. Efeitos colaterais da poção. Blaziken, volte para sua Pokébola e descanse, disse Caim, preparando a bola. Blaziken ergueu a mão para impedi-lo e lentamente se levantou. Caim demonstrou surpresa. Era a primeira vez que um Pokémon permanecia de pé após usar a poção de aprimoramento de qualidade. Seria devido ao seu físico robusto. Ou talvez devido ao efeito da rocha carmesim que Blaziken havia absorvido anteriormente. Você quer aproveitar este momento para se familiarizar com as mudanças em seu corpo? Perguntou Caim. Capítulos 904 a 902. Chegada à cidade de Comarine. Finalmente, pouco antes do anoitecer, eles chegaram à cidade de Comarine. Caim carregava o House pegajoso nos braços, com Blaziken logo atrás. Ao entrarem na cidade de Comarine, atraíram muitos Oares. A recuperação de Blaziken progrediu mais rápido do que o esperado. Embora seu andar estivesse inicialmente instável, ele agora parecia quase totalmente recuperado. Caim entendeu o que Blaziken queria. Quando o corpo está mais frágil, é o melhor momento para perceber todas as mudanças ocorridas após a evolução. Aproveitar essa fraqueza para compreender as novas capacidades do corpo permite que a pessoa se adapte mais rapidamente à transformação. Além disso, Blaziken havia demonstrado grande interesse nos princípios que Caim lhe ensinara: vencer a força bruta com gentileza e controlar a energia com precisão. Dada sua atual fragilidade, era um bom momento para aprofundar esses conceitos. Por isso, mesmo ao entrar na cidade, Caim não recuou para sua Pokébola. Embora Blaziken seja um Pokémon inicial da região de Oem, ele gozava de grande fama mesmo em Kalos. Enquanto caminhavam pelas ruas, muitos olhavam para Blaziken com admiração. Possuir um desses Pokémon era um símbolo de prestígio. A maioria dos treinadores que possuíam Pokémon iniciais eram membros proeminentes da Liga, legítimos e com boas conexões. Apesar de Caim ainda apresentar sinais de batalhas recentes nas terras baldias de Lumiose, os policiais da Liga que patuavam as ruas não o detiveram. Na região de Kalos, prevalecia a crença de que os treinadores deveriam tratar seus Pokémon como amigos, sendo comum ver pessoas acompanhadas por seus parceiros. Alguns eram Pokémon poderosos pertencentes a treinadores experientes, enquanto outros eram simplesmente animais de estimação ou membros queridos da família. A cidade de Comarine estava localizada no noroeste de Kalos, cercada por montanhas e banhada por uma baía. Era um lugar onde o mar e a natureza se misturavam perfeitamente. No topo da montanha erguia-se uma majestosa árvore milenar, onde ficava o ginásio da cidade de Comarine. A cidade de Comarine não oferecia muita coisa que interessasse a Caim, exceto pelo ginásio e os Pokémon que lá eram treinados. O ginásio de Comarine era especializado em Pokémon do tipo Grama, e agora que Blaziken tinha acabado de evoluir, seria um bom desafio avaliar seu progresso.
No entanto, havia alguns lugares interessantes fora da cidade. A Baía Azuri, localizada além da praia de Comarine City, era um local popular entre os treinadores para batatas e exploração. Small capa letra 1 d 07 letra 1 d 00 letra 1 d 05 small capa letra 1 d 00 letra 1 d 1 d letra 1 d 07 s letra 1 d 1 d letra 1 d 04 small capite letra 1 d 00 letra 1 d 18 letra 1 d 1 d letra 1 d 07 small capa s letra 1 d 00 letra 1 d 1 d romancefire.net. No centro da baía havia uma ilha com uma caverna chamada Covil do Espírito do Mar. Dizia-se que as 3 aves lendárias, Aticuno, Moltres e Zapdos, podiam ser encontradas ali. Todos os anos, muitas pessoas visitavam o local na esperança de ver as aves lendárias, embora poucas tivessem a sorte de encontrá-los. No entanto, de vez em quando, alguém avistava uma das aves descansando, o que só aumentava o interesse pelo local. Os treinadores sonhavam com encontros como esses, sem saber que uma daquelas aves já havia sido capturada e leilada pela equipe Rocket. Enquanto Cain refletia, ele chegou ao centro Pokémon da cidade de Comarine. Ele entregou as Pokébolas de seus Pokémon para a enfermeira Jor e procurou um lugar tranquilo para esperar. Quanto a Pupitar, Cain já não se preocupava em mostrá-lo em público. Como uma das estrelas gênias da Liga OEM, era natural que ele tivesse um Pokémon pseudo-lendário. Não seria lógico que um jovem pesquisador Pokémon tivesse um. Até mesmo Augustine Sycamore, durante seu tempo como pesquisador, tinha um pseudo-lendário totalmente evoluído como seu Pokémon principal. A descoberta do tipo Fada certamente lhe garantiu um Pokémon poderoso como reserva. Considerando sua posição atual, ninguém se surpreenderia se Cain tivesse um Pokémon desse calibre. Além disso, em termos de força, Cain já era quase um treinador de nível de elite, capaz de competir seriamente. Seus outros Pokémon também estavam progredindo rapidamente, e não demoraria muito para que alcançassem o nível de Zolkin. A enfermeira Joy não demonstrou nenhum interesse particular no Pokémon que Cain lhe entregou. Após verificar a identidade dele, ela parou de lhe dar atenção. Dentro da liga, eles raramente monitoravam os Pokémon de seus próprios membros, especialmente daqueles com cargos oficiais. Cain era o líder de ginásio da cidade Fo e um pesquisador registrado da liga, o que lhe conferia status VIP no centro Pokémon. Seus Pokémon foram tratados imediatamente e curados em apenas meia hora. Após recuperar suas Pokébolas, Cain dirigiu-se ao quarto que havia reservado. Após 5 dias de batalhas, era hora de descansar. Naquela noite não haveria treino, apenas uma boa noite de sono. Ele planejava ficar em Comarine City por alguns dias, na esperança de que Blaziken se recuperasse completamente e que o ginásio de Comarine City reabrisse suas portas. No entanto, dado seu status, o líder de ginásio provavelmente estaria disposto a recebê-lo a qualquer momento. Se a academia estivesse perto de abrir, ele poderia esperar, mas se demorasse, ele pediria uma partida especial. Naquela noite, eles descansaram em paz no centro Pokémon. Na manhã seguinte, Cain dirigiu-se para a majestosa árvore no topo da montanha da cidade de Comarine. O tamanho da árvore rivalizava com a grande árvore da vida que ele vira na Ilha Mítica. Embora não irradiasse a mesma energia vital, era impressionante à sua maneira. O ar ao redor da árvore era fresco e puro, revigorante. Viver debaixo daquela árvore provavelmente prolongou a vida tanto dos humanos quanto dos Pokémon. Após admirá-la brevemente, Cain dirigiu-se à recepção da academia. Ele foi informado de que a academia havia fechado recentemente após um evento e que não reabriria antes de 2 semanas. Com essa informação, Cain decidiu partir. Ele retornaria em alguns dias para solicitar uma luta interna, mas, por enquanto, Blaziken precisava de tempo para se recuperar. Ao sair do ginásio, ele libertou Frigon de sua Pokébola. Montados em suas costas, eles voaram em direção à Toca do Espírito do Mar. Ele aproveitaria o tempo de recuperação de Blaziken para explorar aquele lugar misterioso. Fim do capítulo. Capítulos 905 a 903 A Toca do Espírito do Mar. A aparência majestosa de Frigon continuava a atrair a atenção de muitos observadores. Aí não se importava com os olhares curiosos ao seu redor. Com um leve tapinha no pescoço de Frigon, ele sinalizou para que o Pokémon descesse sobre a superfície do mar, não muito longe da Toca do Espírito do Mar. Saltou agilmente de suas costas, acariciou suas escamas em sinal de gratidão e ofereceu alguns Pokéblocos antes de devolvê-lo à sua Pokébola. O Covil do Espírito do Mar fez jus à sua reputação. Mesmo na praia perto da entrada, várias pessoas estavam reunidas. A maioria eram treinadores acompanhados de seus Pokémon. Alguns brincavam alegremente na areia, enquanto outros participavam de batalhas amistosas em áreas delimitadas.
O aparecimento de Frigon causou grande alvoroço entre os treinadores. Esse Pokémon era muito conhecido, e sua presença imponente inspirava admiração. No entanto, Caim os ignorou e, segurando Haltz nos braços, dirigiu-se diretamente para a caverna. Antes de entrar, ele instruiu Halt a deixar o marcador de coordenadas psíquicas na entrada. Como aluno de Zoukin, um Pokémon naturalmente talentoso no uso do movimento teleporte, Halt herdou sua técnica e demonstrou grande domínio do movimento. Embora seu poder psíquico não fosse tão forte quanto o de Zoukin, ele conseguia se teletransportar sem dificuldade, contanto que a distância estivesse dentro de seu alcance. Essa habilidade permitiu que Caine gerenciasse seus movimentos de forma mais independente sem depender constantemente de Zoukin, que precisava de tempo para se concentrar e atingir um desempenho de nível de elite. O interior da caverna estava bastante lotado. A entrada não era restrita, então muitas pessoas exploravam a área. Aim, acompanhado por Haltz e mais tarde por Sonpeit, prosseguiu pelo terreno úmido. As paredes rochosas não conseguiam impedir completamente a infiltração de água do mar, de modo que gotas caíam de forma imprevisível do teto até o chão, ou sob os visitantes que passavam. O chão era escorregadio e estava sempre molhado, um ambiente ideal para muitos Pokémon que preferiam lugares frescos e escuros. Havia também muitos Pokémon do tipo água. No entanto, a grande presença de treinadores fez com que a maioria desses Pokémon mantivesse distância. Muitos visitantes vieram à caverna na esperança de vislumbrar os Pokémon lendários, Articuno, Moltres e Zapdos. Outros buscavam aventura e alguns simplesmente queriam capturar Pokémon. Aí não tinha nenhum objetivo específico além de explorar o local. Caminhou por menos de meia hora antes de chegar ao centro da caverna, onde uma grande câmara continha uma formação rochosa que lembrava uma árvore de pedra. Este deve ser o lugar onde os 3 Pokémon lendários descansam. Pensou Caim. A fonte deste conteúdo é novelfear.net. A tranquilidade que outrora traía aqueles Pokémon lendários fora perturbada pelo fluxo constante de pessoas. Caim suspeitava que seu retorno se tornaria cada vez mais raro. Ligeiramente desapontado por não encontrar nada realmente especial, ele instruiu Halt a ativar o teleporte. Eles desapareceram do local instantaneamente. De volta ao exterior, Caim invocou Frigon novamente e voou para longe sob o mar. Ele não queria ser observado enquanto treinava seus Pokémon, então procurou uma ilha remota coberta por vegetação densa, um lugar claramente pouco visitado. Ao pousar, ele chamou todos os seus Pokémon, Pupitar, Daron, Blaziken, Swampert, Poltoed e, claro, Haltz. Além disso, Frigon permaneceu em sua Pokébola junto com a sempre presente Miss Magius escondida nas sombras com o ovo de Riolu. Embora o ovo apresentasse sinais de danos, nem Caim nem seu sistema haviam encontrado uma solução definitiva. Por ora, ele era mantido em um dispositivo de incubação especial alimentado por uma mistura de nutrientes personalizada criada por Caim. Ele tinha certeza de que, se conseguisse chocar, Riolu se tornaria um Pokémon excepcional. Blaziken, embora ainda não estivesse totalmente recuperado dos efeitos colaterais da poção que melhorava suas qualidades, insistiu em treinar mesmo em seu estado debilitado. Ao ser invocado, ele imediatamente iniciou uma batalha amistosa com Politoed no campo gramado. Swampert, o Pokémon de nível mais alto entre eles, treinava sozinho. Baron e Pupitar lutavam entre si para aprimorar suas habilidades, enquanto Haltz praticava exercícios psíquicos perto de Caim. Apesar de ser de nível baixo, o poder psíquico de Haltz havia avançado notavelmente. Em testes de força psíquica com Caim, que também era usuário de poderes psíquicos, Haltz chegou a derrotá-lo em algumas ocasiões, embora Caim não tivesse usado toda a sua força. Se Caim lutasse com toda a sua força, ele estaria no mesmo nível de um Pokémon do tipo psíquico de nível médio. Isso mostrou quão formidável era o potencial de Haltz. Desde o início, Halt era o Pokémon com o maior potencial que Caim já havia capturado, exibindo uma coloração roxa clara em sua forma inicial. Até mesmo Pupitar, que havia alcançado a qualidade roxa graças à energia de Godom e à poção que aprimorava a qualidade, era apenas azul escuro em seu estado inicial. Isso fez de Haltz o Pokémon com o maior potencial e o futuro mais promissor na equipe de Caim. A ilha, deserta e pacífica, permitiu que Caim e seus Pokémon treinassem sem interrupções. Blaziken continuou se recuperando em um ritmo impressionante, adaptando-se cada vez mais ao seu novo estado. Caim também aguardava ansiosamente o momento em que Blaziken poderia tentar sua primeira Mega Evolução. Ele possuía tanto a Mega Pele quanto a Pele-Chave, então tudo o que faltava era alcançar o vínculo necessário. Blaziken era um Pokémon que Caim havia treinado pessoalmente desde seu estágio inicial, ao contrário de Altaria, que tinha uma origem diferente.
Por isso, Caim estava confiante de que, desta vez, a mega evolução seria um processo tranquilo e bem-sucedido. Fim do capítulo. Capítulos 906 a 904. Um grande aumento de poder. Neste momento, o treinamento de Blaziken abrangia muitas áreas. Graças aos recursos que Caim havia investido, Blaziken aprendeu 6 golpes ofensivos: terremoto, lance-chamas, asa aéreo, rasteia, lâmina de pele e dança das espadas. Antes de chegar à região de Kalos, quando ainda era um Combusken, ele aprendeu esses movimentos instantaneamente através de seus respectivos TMS. Embora aprender 6 golpes ofensivos de uma só vez seja um grande desafio para qualquer Pokémon, isso também reflete quanta atenção seu treinador lhe dedica. Esses movimentos ainda não haviam passado por treinamento sistemático, portanto não podiam ser usados de forma eficaz em batalha. Por esse motivo, Caim não havia permitido que Blaziken os usasse em batalhas anteriores. Além desses golpes, após evoluir para o Blaziken, ele também aprendeu 4 golpes por conta própria: Blazikick, Flare Blitz, Fire Punch e Jump Kick. Todos esses itens eram muito úteis em combate. No entanto, para usá-los de forma eficaz em batalha, Blaziken precisaria de tempo para praticar. Essa visita à IA teve, além do objetivo de ajudar Blaziken a se recuperar fisicamente, o propósito de treinar esses movimentos. De acordo com o plano de Caim, o primeiro movimento a ser treinado seria a dança das espadas. Essa manobra aumenta consideravelmente o poder ofensivo de um Pokémon. Blaziken era extremamente habilidoso tanto em ataques físicos quanto especiais, mas, como um Pokémon do tipo Fogo Lutador, destacava-se particularmente em ataques físicos. Ao dominar a dança das espadas, suas capacidades ofensivas aumentariam exponencialmente. Dentre seus 4 golpes de ataque físico, hoje Caim escolheu se concentrar no treinamento do chute flamejante. Tanto como Combusken quanto agora como Blaziken, ele demonstrou grande proficiência em ataques baseados nas pernas. Devido ao seu treinamento prévio em Double Kick e à sua formação básica, Blazikick provavelmente seria o golpe que dominaria mais rapidamente. Quanto ao Flare Blitz e ao High Jump Kick, como ambos apresentavam efeitos colaterais adversos, Caim decidiu que Blaziken deveria primeiro dominar o Swords Dance e o Blazikick antes de se dedicar ao treinamento desses dois. Em relação aos golpes Terremoto, Lance-chamas, Asa aéreo, Rasteira e Lâmina de pedra, os golpes do tipo Fogo e Lutador provavelmente poderiam ser dominados mais rapidamente, enquanto os outros foram escolhidos estrategicamente para neutralizar Pokémon que poderiam ter vantagem sobre Blaziken. O movimento aerial Acer revelou algo interessante: um pássaro como ele realmente podia voar, sem dúvida alguma. Além de Blaziken, os outros Pokémon de Caim também haviam aprendido alguns golpes por meio de MTS. Todos eles precisavam de prática para dominá-los. Hoje foi inteiramente dedicado ao treinamento. Blaziken, Pupitar e até mesmo Swampert estavam se preparando, com Swampert se aprontando para dar o salto para um nível quase de elite. Swampert estava no nível 49 há algum tempo, acumulando energia interna para subir para o nível quase elite. Para ele, ultrapassar essa barreira não seria particularmente difícil, mas preferia acumular energia primeiro para evitar se tornar o mais fraco ao atingir esse nível. Enquanto os Pokémon presentes treinavam, aqueles que ficaram na ilha também precisavam mostrar seu progresso a Caim. O sistema transmitia imagens capturadas por Porygon 2 na ilha para uma tela em frente a Caim, enquanto Porygon 2 projetava a imagem de Caim para os Pokémon na ilha, permitindo uma comunicação clara apesar da distância. Ponticloud sofreu uma ligeira mutação em seu potencial, atingindo a qualidade azul escuro, e seu nível aumentou significativamente, chegando ao nível 56, aproximando-se cada vez mais do limiar de elite. Enquanto isso, Zolkin permanecia flutuando no ar com os olhos fechados, acumulando energia enquanto aguardava uma batalha intensa que marcaria seu avanço. Apesar de permanecer no nível 59, Caim acreditava que estava perto de atingir seu potencial máximo e que, depois disso, chegaria a hora de seu avanço final. Por isso, ele optou por deixar a Zolkin na ilha para não interromper sua concentração. Com Halt assumindo temporariamente as funções de teletransporte de Zolkin, Caim pôde manter a Zolkin na ilha. Foi o primeiro Pokémon que Caim preparou completamente para atingir o nível de elite. Jindar, Drapion e Weavile também alcançaram o nível 56. Embora seu progresso não tenha sido tão impressionante quanto o de Ontiflow, eles subiram de nível de forma constante, sem precisar de nenhum período de adaptação. O Pokémon que apresentou maior progresso foi Florges. Ele havia alcançado o nível 58, tornando-se o segundo Pokémon de Caim a se aproximar do nível máximo quase elite.
Graças ao seu papel na construção da ilha, Flores gastou uma enorme quantidade de energia criando prados e jardins, ajudando Pokémon como Bulbasaur e Chikorita a construir seus lares. Esse consumo constante de energia, seguido de recuperação, levou a um aumento significativo em sua capacidade energética. Sob a liderança de Zoukin, os Pokémon da ilha também podiam treinar enfrentando Pokémon poderosos do Templo do Mar, localizado abaixo da ilha. Embora brigassem diariamente, Caim nos instruiu a não infligir nenhum dano grave aos Pokémon residentes. Acompanhe os lançamentos de romances e novel FIR letra FF45.net. Flores era responsável por curar os Pokémon após as batalhas. Isso porque Caim não queria correr o risco de irritar Manaf, supondo que ele ainda estivesse no templo. Graças a essa abordagem, os níveis de treinamento dos Pokémon melhoraram significativamente. Os Pokémon em ambos os locais estavam mostrando um progresso constante, exatamente o que Caim esperava. Ao pôr do sol, os Pokémon finalmente encerraram seu treinamento. Em apenas um dia, Blaziken se recuperou completamente dos efeitos colaterais da poção que melhorava suas qualidades. Também havia começado a dominar os movimentos dança das espadas e chute flamejante. Graças ao treinamento prévio, o domínio do Blaziken estava progredindo rapidamente, tornando-o utilizável em batalha. O movimento dança das espadas, no entanto, era mais complicado. Se o movimento fosse interrompido durante a batalha, frequentemente falharia. No entanto, se usado de forma inesperada, provavelmente teria sucesso. Com Blaziken recuperado, Caim acreditou que era hora de testar sua mega evolução. Fim do capítulo. Capítulo 907-905 Mega Blaziken. Blaziken, reserve 10 minutos para ajustar sua condição. Vamos tentar algo novo, disse Caim para Blaziken. Blasg. Blaziken assentiu com a cabeça. Ele imediatamente fechou os olhos e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Os outros Pokémon também pararam o que estavam fazendo. Todos tinham a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Caim também se sentou de pernas cruzadas e ajustou sua postura ao máximo. A Mega Evolução não só exigia que o Pokémon estivesse em perfeitas condições, como também demandava muito do treinador. Em teoria, um treinador comum só conseguiria manter a Mega Evolução de um Pokémon por vez. No entanto, alguns treinadores com grande força física conseguiam sustentar a Mega Evolução de 2 ou mais Pokémon simultaneamente. Aí nunca tinha experimentado a Mega Evolução, então não sabia exatamente o que era necessário para ativá-la. Foi tio. Ele exalou profundamente. Após um período de adaptação, Caim levantou-se lentamente. Ele não havia gasto muita energia naquele dia, tendo brincado apenas um pouco com Haltz usando seus poderes psíquicos. Blaziken, por outro lado, demorou um pouco mais para abrir os olhos após meditar. Como você se sente? Se ainda não estiver pronto, pode levar mais tempo? Perguntou Caim. Blaziken balançou a cabeça e levantou-se lentamente. Vendo que Blaziken estava confiante em sua situação, Caim não insistiu mais. Vocês viram o que aconteceu com a altaria da última vez. Hoje, vamos tentar nós mesmos. Enquanto falava, Caim pegou a mega pedra que havia obtido de Maier. Blaziken pegou a mega pedra das mãos de Caim. Ele já tinha visto aquela pedra antes, mas não sentira nada de especial. Agora que a segurava, sentia algo estranho. Era como se aquela pedra o estivesse esperando o tempo todo. Concentre-se na energia dentro da pedra. Algumas mudanças podem ocorrer. Caim também não sabia exatamente o que iria acontecer. Essa foi sua segunda tentativa de mega evolução. A primeira tentativa com a altaria não tinha sido bem sucedida. Blaziken encarava a pedra, enquanto Caim retirava a pedra-chave. Por enquanto, Caim só tinha uma pedra-chave e, de acordo com sua teoria, uma pedra-chave só podia ativar uma mega pedra. Uma vez ativada, ela ficaria vinculada e não poderia mais ser usada com outra mega pedra. Se ele quisesse mega evoluir outros Pokémon no futuro, precisaria adquirir mais pedra-chave. Você está pronto? Perguntou Caim. Preto. Blaziken segurava a mega pedra com firmeza na mão, o ar fixo e cheio de expectativa. Ele pressentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Caim concentrou toda a sua atenção na pedra angular que tinha na mão, deixando sua energia fluir para ela. Mega Evolução, Blaziken. Como era sua primeira tentativa de verdade, ele achou que guitarra era a coisa certa a fazer. Quando Caim ativou a pedra-chave, as penas de Blaziken imediatamente se eriçaram. Uma corrente de energia emanou da mega pedra em sua mão. Blaziken olhou para a palma da mão, surpreso.
Uma energia desconhecida emanava da pedra, percorrendo seu corpo. A energia dentro dele começou a circular com uma intensidade sem precedentes. Pequenas chamas surgiram de seu corpo, aumentando gradualmente até formarem uma aura flamejante. Uma esfera de luz surgiu de sua mão. A esfera cresceu e o envolveu completamente. A luz da esfera passou a alternar entre vermelho e amarelo. Em seu centro aparecia o símbolo característico da Mega Evolução. O corpo de Blaziken começou a se transformar. Leia a história completa em NUV e L símbolo 2691FIR e .net. As penas brancas em sua cabeça, antes caídas, agora seguiam em direção ao céu. As de seu peito, antes desvenhadas, assumiram a forma de uma armadura. A vermelhidão em seu corpo foi desvanecendo, concentrando-se no abdômen e nas pernas, enquanto o resto ficou preto. As chamas que emanavam de seu corpo se concentravam em seus pulsos. Plasma. Blaziken cruzou os braços em frente ao peito e os estendeu com força, dissipando a esfera de energia ao seu redor. Sua transformação estava completa. As 4 chamas em seus pulsos ondulavam como fitas no ar. Sua expressão parecia mais feroz e determinada. Tain sentiu algo surpreendente. Por meio da pedra angular, ele podia sentir uma conexão completa com Blaziken. Seria esse o verdadeiro poder do vínculo entre eles. Ele olhou para a própria mão. Se não fosse pelo fato de não ter notado nenhuma mudança, ele teria pensado que também estava em chamas, assim como Blaziken. Agora ele entendia por que a maioria dos treinadores só conseguia manter a mega evolução de um Pokémon. Isso consumiu não apenas a energia do Pokémon, mas também a energia mental do treinador. Mal havia passado um instante e ele já sentia a tensão em sua mente. Felizmente, como usuário de poderes psíquicos, ele conseguiu resistir por mais tempo. Blaziken, por sua vez, olhou para o seu novo corpo. Ele podia sentir o poder que Caim lhe havia concedido, confiança, esperança e um laço inquebrável. Ele cerrou os punhos. Ele se sentia transbordando de energia. Preto. Ele saltou no ar com um impulso poderoso, movendo os braços e liberando chamas a cada movimento. Ele não usou nenhum movimento. Com um simples gesto de seus braços, o ar ao seu redor se incendiou. Ele aterrissou como um joelho no chão. Se quisesse, ele sabia que agora poderia pular 2 vezes mais alto do que antes. Ele não era mais apenas Blaziken. Ele era o Mega Blaziken. Caim, recuperado da experiência, olhou para seu parceiro com satisfação. Então isso foi Mega Evolução. Que poder incrível! Blaziken, use chute flamejante naquelas árvores, disse Caim, animado. Ele podia sentir a empolgação de Blaziken como se compartilhassem o mesmo espírito ardente. Blaziken bateu o pé no chão, levantando uma nuvem de poeira e disparou em direção à floresta. No meio do caminho, girou graciosamente e desferiu um chute no ar. Chamas de temperatura extrema irromperam de seu pé. Em seu núcleo brilhava um fogo dourado. As chamas arderam por 3 segundos. Quando se extinguiram, a cena deixou todos sem palavras. A pequena floresta à sua frente havia sido cortada ao meio. Não apenas queimado, carbonizado. As árvores mais próximas de Blaziken viraram carvão instantaneamente. As mais distantes foram consumidas pelo fogo. O primeiro ataque de sua mega evolução foi um espetáculo impressionante. Capítulos 908 a 906 A Ascensão da Mega Evolução. Após a Mega Evolução, Blaziken experimentou uma melhoria completa em todos os aspectos. Aí não esperava que, de todas as Megastones que possuía, a primeira a ativar seria a de Blaziken. Seguindo as ordens de Caim, o sistema registrou todas as mudanças que ocorreram tanto em Blaziken quanto no próprio Blaziken durante o processo de Mega Evolução. Esses dados eram necessários para sua pesquisa e também o ajudariam a analisar e compreender melhor a evolução do tipo vínculo do Greninja de Ash no futuro. Caim então reativou o sistema para analisar os dados atuais de Blaziken. Pokémon, Blaziken roxo, Megaform. Sexo, masculino. Nível, 36 mais 5 níveis aumento virtual devido à Mega Evolução. Tipo, fogo mais combate. Habilidade, aumento de velocidade. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, explosão de chamas, agilidade, último recurso, finta. Movimentos básicos, arranhão, rosnado, brasa, ataque de areia, bicada, chute duplo, investida de chamas, ataque rápido, fortalecimento, chute flamejante, rajada de chamas, soco de fogo, chute alto. Movimentos aprendidos, onda de calor, chute baixo, foco laser.
Movimentos TM, Protect, Earthquake, Flamethrower, Aerial Ace, Low Sweep, Stone Edge, Swords Dance. O sistema não apenas analisou os dados de Blaziken, ele também forneceu análises e anotações. Ao lado do nome de Blaziken, foi adicionada a etiqueta Megaforma. Após a Mega Evolução, além do aumento em seus atributos base, o sistema converteu o aumento de poder em um aumento de nível. Tecnicamente, Blaziken permaneceu no nível 36, mas ao Mega evoluir, seu aumento de poder foi equivalente a ganhar 5 níveis, elevando-o ao nível 41. Ele havia cruzado o limiar para o nível avançado. A Mega Evolução era realmente tão poderosa assim. O aumento de 5 níveis foi um efeito fixo ou ocorreu apenas porque Blaziken ainda estava em um nível relativamente baixo. Se o aumento de nível fosse fixo, a Mega Evolução seria assustadora. 5 níveis. Se um Pokémon no auge do nível quase Elite Mega evoluísse, ele poderia alcançar o nível de Elite. E se um Pokémon de nível quase Campeão Mega evoluísse, ele se tornaria de nível Campeão. Isso seria muito desequilibrado. Assim, Caim inclinou-se para a segunda hipótese. A Mega Evolução certamente proporcionou um aumento de desempenho, mas o aumento de nível não foi corrigido. Dependia do vínculo entre o treinador e o Pokémon, do domínio da Mega Evolução e da força do próprio Pokémon. Talvez, à medida que o nível e a força do Pokémon aumentassem, a Mega Evolução deixasse de proporcionar um aumento de 5 níveis. Afinal, a Mega Evolução alterava os atributos base de um Pokémon, o que já era uma melhoria significativa, então um aumento fixo de nível não faria muito sentido. Cain estimou que sua teoria tinha 80% de chance de estar correta. Após executar o Blaziken com força total, Blaziken respirava com dificuldade. Ao que parece, a Mega Evolução o debilitou bastante em sua primeira vez. Manter a Mega Forma e usar ataques com força total claramente aumentava o poder dos golpes, mas também envolvia um alto consumo de energia. Desfaça a Mega Evolução, Blaziken, disse Caim. O Blaziken assentiu, respirando com dificuldade. Ele estava satisfeito com o poder de seu novo estado, mas mantê-lo era difícil. A luz da Mega Evolução reapareceu em seu corpo, mas desta vez não se fundiu com ele, ela se dissipou, retornando a Mega Pele em sua mão. Blaziken caiu de joelhos, exausto. Caim aproximou-se e ofereceu-lhe um Pokébloco. A Mega Evolução não era um fado apenas para o Pokémon, mas também para o treinador. Se Caim não fosse um médium, provavelmente estaria na mesma situação que Blaziken. Embora ainda conseguisse se mover, ele se sentia fraco e com a mente um pouco confuso. Ficou claro que a Mega Evolução exigia treinamento e domínio gradual. Não só os Pokémon precisavam praticar, mas os treinadores também. O primeiro passo foi melhorar o condicionamento físico. Caso contrário, antes mesmo de conseguirem liderar seus Pokémon em batalha, o treinador pode desmaiar. Caim não tinha intenção de se limitar a Mega evoluir apenas um Pokémon. O link para a origem desta informação está em 9ifili.net. Se possível, ele queria que vários de seus Pokémon Mega evoluíssem ao mesmo tempo. Ele pegou a Mega Pedra de Blaziken em suas mãos. Agora que sua pele-chave estava ligada à Mega Pedra de Blaziken, ele não podia mais usá-la em outros, a menos que quebrasse o vínculo. Blaziken precisaria usar a Mega Stone para ativar a transformação. Caim planejava criar um acessório para guardar a pedra, embora ainda não fosse o momento certo. Ele também precisava encontrar uma maneira de carregar sua pedra angular. Ele já tinha algumas ideias. Por hoje é só. Amanhã, desafiaremos o ginásio de Komarine. Blaziken será o líder, mas todos devem se preparar. É um ginásio do tipo Gama, então será um desafio para todos vocês, disse Caim com um sorriso. Pandan. Sompete soltou um grito determinado. Embora os Pokémon do tipo Gama o devotassem, ele não tinha medo. Depois de ver a mega evolução de Blaziken, ele ficou ansioso para ter a sua própria. Caim retornou aos seus Pokémon, montou em Figon e deixou-a ir. Os danos à floresta levariam muito tempo para serem reparados, mas isso já não era da sua preocupação. Ele estava agora retornando para Komarine City. Fim do capítulo. Capítulo 909-907 Dança das Espadas. Após descansar durante a noite e no dia seguinte ele dirigiu-se novamente ao ginásio da cidade de Komarine. Em frente à enorme árvore, após ser anunciado pela equipe do ginásio, Caim ficou cara a cara com o atual líder de ginásio de Komarine City. Era um senhor de idade vestido com roupas de jardinagem, com uma grande tesoura de poda em uma das mãos e um regador na outra. Seu rosto ostentava um sorriso amável.
Era Ramos, o líder de ginásio de Comarini City, um homem mais velho, mas ainda cheio de vitalidade. Caim fez uma leve reverência educada e disse: Senhor. Ramos, desculpe incomodá-lo. O sorriso do senhor. Ramos permaneceu enquanto ele semicerrava os olhos e acenava com a mão, olhando primeiro para Caim e depois para o Blaziken ao seu lado. Com apenas aquele olhar, ele compreendeu o propósito de Caim. Sem dizer muito mais, ele simplesmente fez um gesto para que Caim o seguisse até a grande árvore, que na verdade era o próprio ginásio. Uma vez lá dentro, ficou claro como o ginásio da cidade de Comarini e a árvore ancestral estavam completamente fundidos em um só. Jovem Caim, você vem da cidade das Foz, na região de Oem, certo? Disse Ramos enquanto caminhava à frente. Logo atrás dele, Caim respondeu: Isso mesmo. Vim para a região de Kalos para treinar. Antes de chegar a Comarini City, meu Blaziken tinha acabado de evoluir, então gostaria de desafiar o ginásio. Caim não escondeu nada. Ter Blaziken ao seu lado era uma clara declaração de intenções. Naquele momento, a aura de Blaziken ainda não havia se estabilizado completamente. Com a experiência e idade do senhor, Ramos, ele percebeu isso facilmente. Como um veterano líder de ginásio, encontrar jovens treinadores talentosos da liga era algo que ele sempre estava disposto a apoiar. O senhor. Ramos guardou a tesoura na cintura e, com as mãos atrás das costas, continuou caminhando lentamente para dentro. Ao ouvir as palavras de Caim, assentiu várias vezes com uma expressão de aprovação. Bom. Como alguém que passou a vida inteira rodeado de plantas e dedicado à jardinagem, o senhor. Ramos se considerava uma árvore velha perto de cair. Sempre que encontrava uma nova semente promissora, ele estava mais do que disposto a ajudá-la a crescer. E Caim não era apenas uma semente, ele era um broto que já demonstrava um crescimento notável. No entanto, Caim não tinha vindo apenas pela insígnia do ginásio. O senhor. Ramos era especialista em cultivo de plantas e treinamento de Pokémon do tipo Gama com conhecimento único nessas áreas. Como proprietário de uma IA em desenvolvimento, Caim tinha muitas perguntas a fazer a ele. Mas antes de discutir isso, a prioridade era Batar. Essa seria uma luta privada em um ginásio. Além de Caim e do senhor. Ramos, apenas o árbitro oficial do ginásio estava presente. Essa também seria a primeira batalha oficial de Blaziken desde sua evolução, então tanto Caim quanto Blaziken a levaram muito a sério. Se você quiser treinar seu Blaziken, então meu primeiro Pokémon será este, disse o senhor. Ramos com um sorriso, lançando uma Pokébola. A partida seria um confronto de 3 contra 3. Como líder de ginásio, Caim já estava familiarizado com as regras, então não havia necessidade de explicá-las. Mais do que um desafio na academia, esta foi uma oportunidade para o senhor. Vamos ajudar Caim a treinar seu Blaziken. A Pokébola se abriu no campo de batalha, revelando um Victreebel. Caim deu um sinal para Blaziken, que imediatamente saltou para o campo de batalha. Pokémon, Victreebel azul claro. Sexo, masculino. Nível, 39. Tipo, grama mais veneno. Habilidade, clorofila. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, síntese, inazar, geno de energia, chicote de poder. Movimentos básicos, chicote de vinha, crescimento, envolver, pó do sono, pó venenoso, esporo atordoante, ácido, derrubar, aroma doce, tornado de foas, acumular, engolir, cuspir, for na vara, tempestade de foas. Movimentos aprendidos, ácido gástrico, bomba de sementes, semente da preocupação, ronco. Movimentos TM, proteger, raio solar, descansar, bola de energia, nó de grama, poder da natureza. Um Victreebel prestes a alcançar o nível avançado. Um oponente ideal para testar as habilidades de Blaziken. Este texto está hospedado em novelfury.net. Cainhou com admiração para o senhor. Ramos que continuava sorrindo com os olhos semicerrados. Ele tinha profundo respeito pelos veteranos que dedicaram suas vidas à liga e treinaram a próxima geração sem pedir nada em troca. Blaziken, Dança das Espadas. Com a ordem de Caim, a batalha começou oficialmente. O senhor. Ramos demonstrou um leve sinal de surpresa. Aprender a dança das espadas não foi fácil. Aí não hesitou em usá-lo desde o início. Sem preparação prévia, interromper Blaziken seria difícil para Victreebel. Victreebel, use pó do sono, pó venenoso e esporo atordoante, respondeu o senhor. Vamos sem demora. Da boca escancarada de Victreebel saiu uma rajada de pós misturados, uma combinação problemática e eficaz para controlar o oponente. Blaziken, envolva-se em fogo. Não deixe que essas pós cheguem perto, ordenou Caim. Feito. Após completar a dança das espadas, os olhos de Blaziken brilharam intensamente.
Ele cruzou os braços sob o peito e, com uma forte explosão, envolveu todo o seu corpo em chamas. Avance com a carga flamejante. Blaziken lançou-se com força, atravessando a nuvem de pólvora e dirigindo-se diretamente para Victebel. Victebel, nó de gama. O senhor. Camus manteve a compostura. O nó de gama é um golpe difícil de executar, especialmente contra um oponente rápido. Mas o senhor. Camus era um mestre nessa técnica. Antes que Blaziken pudesse atingir a velocidade máxima, raízes surgiram do chão em seu caminho. No momento exato, elas prenderam seu pé. As chamas ao seu redor impediram Blaziken de cair, mas o fizeram tropeçar e perder o equilíbrio, interrompendo seu ataque. Caim demonstrou um lampejo de surpresa. A precisão de Victebel em prever movimentos foi impressionante. Victebel, bola de energia, ordenou imediatamente o senhor. Camus. Da boca de Victebel surgiu uma esfera verde de energia, lançada diretamente contra Blaziken, que ainda não havia se recuperado do tropeço. Blaziken, soco de fogo. Caim confiava em seus Pokémon. Ainda ajoelhado sob um joelho, Blaziken incendiou o punho e golpeou diretamente a esfera de energia. A colisão causou uma explosão. Blaziken sofreu alguns danos com a onda de choque, mas graças à sua resistência a golpes do tipo Gama, não foi nada grave. Se correr não for uma opção, então pule. Chute flamejante. Ordenou Caim. Capítulo 910-908. O escudo mais forte era a espada mais afiada. Blaziken, ainda ajoelhado no chão, saltou para cima assim que ouviu a ordem de Caim. Ele saltou bem alto no ar. Victebel, use todo o seu poder no chicote, disse o senhor. Vemos com seu sorriso característico. Blaziken saltou para evitar o ataque chicote de poder, mas uma vez no ar, não tinha onde se firmar, tornando-se um alvo fácil. Duas vinhas grossas emergiram do corpo de Victebel, chicoteando violentamente em direção a Blaziken. Naquele instante, as pernas de Blaziken estavam completamente envoltas em chamas. Ele não se esquivou dos cipós que se aproximavam, mas, em vez disso, ergueu ambas as mãos, também cobertas de fogo. Tai. Tai. Suas mãos em chamas agarraram com precisão as duas videiras. Apesar de ter sofrido alguns danos, ele conseguiu impedir que Victebel se movesse. Com um puxão poderoso, ele usou a força dos cipós para aumentar ainda mais a velocidade da queda. As chamas em suas pernas se intensificaram, quase envolvendo todo o seu corpo em chamas. Com uma expressão de terror no rosto, Victebel viu Blaziken desferir um chute devastador contra ele. O chão rachou e Victebel foi arremessado contra a terra com um chute brutal. Aproveite a oportunidade, soco de fogo, ordenou Caim. Blaziken, ainda com um pé sobre Victebel, tinha chamas persistentes nas pernas. O contato deixou uma marca preta e carbonizada no corpo de Victebel. Com os efeitos do movimento Dança das Espadas, Blaziken liberou todo o seu potencial ofensivo. Com um único golpe, Victebel já estava gravemente ferido. Sem demonstrar qualquer emoção, Blaziken estendeu o braço direito, deixando uma chama irromper de seu pulso e envolver seu punho. Com o olhar fixo no indefeso Victebel, ele desferiu um soco devastador. O solo rachou ainda mais. Victebel ficou soterrado na terra e perdeu a capacidade de continuar lutando. Vendo que Victebel não podia mais lutar, Blaziken dobrou as pernas e deu um salto espetacular para trás, aterrissando graciosamente na frente de Caim. Essa é a sensação de poder. Não admira que Sompete gostasse de derrotar seus oponentes com um único golpe. Ele também estava começando a gostar da experiência de finalizar um inimigo com um único chute. O senhor. Ramos demonstrou uma leve expressão de surpresa. Ele não esperava que, aproveitando uma única oportunidade, Blaziken pudesse derrotar Victebel em apenas 2 ataques. Mas, ao ver o estado do campo de batalha, ele pôde imaginar o quão devastador aquele ataque havia sido. Sem perder a compostura, ele pegou a Pokébola e retirou Victebel, assentindo com um sorriso. Um Blaziken impressionante, jovem Caim. Você o treinou muito bem. Com isso, ele lançou outra Pokébola. Um Pokémon flutuante apareceu no campo, com 3 estruturas semelhantes a dentes de leão que lhe permitiam mover-se livremente pelo ar. Se um Pokémon terrestre como Victebel não conseguisse lidar com Blaziken, então era hora de tentar com Jumpluff. Pokémon, Jumpluff azul claro. Sexo, masculino. Nível, 39. Tipos, Gema mais voador. Habilidade, Clorofila. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, aromaterapia, semente da preocupação, guarda de algodão, terreno gramado.
Movimentos básicos: splash, síntese, chicote de cauda, investida, vento de fada, pó venenoso, esporo atordoante, pó do sono, semente bala, semente sanguessuga, megadeno, acrobacias, pó da fúria. Movimentos aprendidos: bomba de sementes, dreno gigante, conco. Movimentos TM: proteger, raio solar, asa aéreo, bola de energia, nó de grama, retorno. Outro Pokémon que ainda não havia atingido o nível avançado. Ao ver os dois Pokémon que o Sr. Ramos havia enviado, ficou claro que ele havia avaliado perfeitamente a força de Blaziken com apenas um ar. Descubra mais romances em novelfire.net. Nada surpreendente para alguém capaz de manter sua posição como líder de ginásio na sua idade. Blaziken, mova-se e use agilidade. E cuidado com os cipós no chão, ordenou Caim. Blaziken começou a correr pelo campo de batalha. Uma pequena chama surgiu em seu tornozelo. O objetivo era claro: impedir os efeitos do movimento nó de grama. Embora isso não impedisse que o ataque o afetasse, pelo menos reduziria o risco de tropeçar durante o movimento. Na pior das hipóteses, ele apenas perderia o equilíbrio momentaneamente, como antes. Jumpluf, coalha de algodão, ordenou o senhor. Ramos como um sorriso. Victebel e Jumpluf tinham estilos de combate completamente diferentes. Blaziken havia demonstrado que seu estilo ofensivo direto era eficaz contra um Pokémon estático como Victebel. Mas contra um Pokémon leve e flutuante como Jumplu, alcançá-lo não seria tão fácil. Obedecendo ao comando, Jumpluf emitiu um som suave e uma camada de algodão fofo começou a se formar em seu corpo. Isso lhe conferia ainda mais liberdade de movimento no ar. O movimento Cotton Guard aumentou significativamente a resistência física. Foi um grande impulso. Se o aumento de um movimento normal fosse considerado um nível, o movimento dança das espadas aumentaria o ataque em 2 níveis. Mas Cotton Guard aumentou a defesa em 3 níveis. Isso fez dele um reforço extremamente poderoso. Só de observar a grossa capa de algodão que cobria Jumpluf, ficou claro que mesmo um golpe direto não teria o mesmo efeito de antes. Blaziken continuou correndo, aumentando sua velocidade enquanto Jumpluf flutuava no ar, fortalecendo sua defesa. À primeira vista, pareciam estar se ignorando. Mas, na realidade, ambos estavam se fortalecendo para a próxima fase da batalha. Blaziken, investida de chamas. Caim sabia que não podia deixar Jumpluf continuar aumentando sua defesa. Além de aumentar sua velocidade, o movimento investida de chamas aprimorou o poder ofensivo de Blaziken. Graças aos efeitos da habilidade aumento de velocidade, Blaziken já estava atingindo sua velocidade máxima. Jumpluf não conseguia competir com Blaziken em velocidade. O perigo de um Blaziken com velocidade descontrolada era que, sem perceber, o oponente poderia se ver completamente dominado pela diferença de agilidade. Jumpluf, use Cotton Guard de novo, ordenou o senhor. Ramos, ignorando a ofensa de Blaziken. Caim estreitou os olhos. Será que ele estava tentando fazer com que o escudo mais resistente enfrentasse a espada mais afiada? Ele não podia permitir que a defesa continuasse a avançar. Blaziken, pule e ataque. Peto. Blaziken parou de correr e se lançou no ar. Seu corpo inteiro estava em chamas quando ele se lançou diretamente contra Jumpluf. Jumpluf pareceu ignorar o ataque de Blaziken, concentrando-se em aprimorar sua defesa. O ataque de chamas atingiu Jumpluf em cheio, lançando-o para longe, embora sem causar muitos danos. Apenas parte do algodão foi chamuscada. Soco de fogo, ordenou Caim. Blaziken aterrissou e imediatamente se lançou novamente com fúria, seus punhos envoltos em chamas, golpeando repetidamente. Mas a sensação é estranha. Agora ele entendia o quão frustrante era sucar algodão. Sua força não conseguia encontrar um ponto de impacto sólido. Foi uma situação extremamente irritante. Capítulo 911-909 Eu quero ser um fazendeiro. Blaziken, lembre-se do que eu lhe disse. Se você mudar a maneira como pensa, o problema não será tão difícil de resolver, ditou Caim para Blaziken. Ao ouvir as palavras de Caim, Blaziken, que havia pousado no chão, ficou atônito por um momento. Então ele se lembrou do que Caim lhe havia dito antes. Talvez, se ele olhasse para a situação de outro ângulo, o problema pudesse ser facilmente resolvido. Se ele não conseguisse resolver com os punhos, então teria que usar fogo. Ele ia cozinhar. De repente, uma grande chama irrompeu do corpo de Blaziken, engolfando-o por completo. Graças à sua velocidade, Jumpluf só podia se defender naquele momento e não tinha meios de contra-atacar.
Sempre que tentava usar um movimento ofensivo, tinha sorte se acertasse uma vez a cada 3 tentativas. Durante o treinamento, Blaziken corria 500 voltas por dia, sua resistência era incrível. Agora, ele se movia freneticamente pelo campo de batalha, tornando impossível para Jumpluff calcular sua posição. Mas Blaziken poderia atacar Jumpluff no ar. Dessa vez, não foi uma luta corpo a corpo. Blaziken não era fraco quando se tratava de ataques especiais. Tantas camadas de algodão. Não deveria estar quente aí dentro. Enquanto Blaziken corria envolto em chamas, a temperatura no campo de batalha subiu rapidamente. Ao mesmo tempo, ele ocasionalmente lançava o golpe onda de calor em Jumpluff. Só faltava prendê-lo num vaporizador e cozinhá-lo. Ao mudar sua estratégia e deixar de depender da força bruta, Blaziken descobriu que esse tipo de batalha também tinha seu charme. Além de onda de calor, golpes como lance-chamas e explosão de chamas também eram opções viáveis. Jumpluff, que antes flutuava calmamente no ar, agora estava completamente encharcado. Embora não tenha sofrido um ataque de fogo direto particularmente forte, já havia entrado em estado de queimada. E tudo o que Blaziken precisava fazer era desviar dos ataques de Jumpluff enquanto lançava pequenas chamas de vez em quando. Por fim, incapaz de suportar as altas temperaturas e os danos contínuos causados pelas queimaduras, Jumpluff perdeu a capacidade de lutar. Caiu no chão. Aim, que vinha comandando a batalha desde o início, não estava completamente satisfeito com o controle de fogo de Blaziken. Mas, afinal, ele tinha acabado de evoluir. No futuro, além de treinar combate corpo a corpo, ele também precisaria aprimorar seus movimentos especiais de tiro à distância. Para Blaziken, era importante ter múltiplas estratégias para enfrentar os oponentes. O senhor. Ramos retirou junto Luffy e não enviou imediatamente seu próximo Pokémon. Em vez disso, ele estava pensando em qual seria a mais adequada para a próxima batalha. Ele queria avaliar as capacidades de Blaziken e, ao ver seu desempenho, começou a se animar com a ideia. Como se lesse seus pensamentos, Caim disse: Senhor. Ramos, não se preocupe. O senhor pode enviar um Pokémon mais forte. Eu também quero ver até onde o Blaziken pode chegar. O senhor. Ramos ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, mas depois sorriu novamente. Afinal, esta batalha não se tratava de decidir um vencedor. Caim estava usando-o para treinar Blaziken e o senhor. Ramos queria ver seu verdadeiro potencial e ajudá-lo a melhorar ao longo do caminho. Ele assentiu com a cabeça e sorriu. Muito bem, então, deixe Blaziken recuperar um pouco de energia. Caim não se opôs. Embora Blaziken tivesse subido de nível após derrotar Jumpluff e agora estivesse no nível 37, ele havia gasto bastante energia, especialmente depois de aumentar a temperatura de todo o ginásio em vários graus apenas para vencer a batalha. Além disso, seu senhor, Ramos tivesse usado o Pokémon de nível médio máximo, o próximo certamente seria de nível avançado. Embora Sonpet tivesse demonstrado interesse em lutar, Caim confiava que o Senhor Ramos não enviaria um Pokémon extremamente forte, dada sua natureza gentil. Considerando sua idade, seus Pokémon principais provavelmente eram pelo menos de nível quase elite, se não de elite completo. Mas, ao ver o desempenho de Blaziken, o Senhor Ramos optou por usar um Pokémon de nível semelhante. Como líder de ginásio, ajustar suas escolhas com base na força dos desafiantes era uma habilidade essencial. Quando Blaziken estava pronto, o Senhor Ramos liberou seu Pokémon. Era uma cabra montesa, com foz verdes cobrindo o pescoço e as costas, e 2 chifres longos e curvados na cabeça. Um Goguat. Um Pokémon exclusivo da região de Kalos. Os olhos de Caim brilharam ao vê-lo. Ele sempre quisera ter um. Pokémon, Goguat azul. Sexo, masculino. Nível, 42. Tipo, verão. Habilidade, sugador de seivo. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, rolamento, bebida de leite, terreno gamado. Movimentos básicos, asa aéreo, investida, crescimento, chicote de vinha, chicote de cauda, semente sanguessuga, fornavala, semente da preocupação, síntese, derrubada, budozê, bomba de sementes, fortalecimento, duplo ataque. Movimentos aprendidos, cauda de ferro, dreno de energia, salto, ronco, ataque de raiva. Movimentos TM, proteger, raio solar, terremoto, atrair, bola de energia, deslizamento de rochas, nó de lhama, cária selvagem. O Guat era o Pokémon ideal para a ilha de Caim. Leia a versão completa somente em 9ifi.net. Além de ser do tipo Gama, também produzia leite de alta qualidade e podia usar o terreno gamado para melhorar o ecossistema da ilha.
Ele pensou na família de Whitney em Goldenrod City, que havia construído sua fortuna com Miltank e seu leite nutritivo. Eles não eram uma família influente, mas sua produção estável de leite os conectava a muitas famílias poderosas, garantindo-lhes proteção. Aos olhos de Caim, Goguat era ainda melhor que Miltank em termos de produção de leite. O leite de cabra não ficava nada a dever ao leite de vaca. E a melhor parte era que a Goguat podia cultivar seus próprios alimentos, economizando recursos. Se ele conseguisse produzir grandes quantidades de leite de cabra de forma constante, a renda poderia se igualar à de uma fazenda de pérolas. Na verdade, com Goguat suficiente, poderia até superá-lo. A cidade de Comarine, famosa por seus Pokémon do tipo Gama, tinha Goguat como um dos emblemas de seu ginásio. Caim sabia que o ginásio de Comarine criava muitos Pokémon do tipo Gama, incluindo Gogoat. Talvez ele pudesse capturar alguns. Seu plano era claro: tornar-se um fazendeiro implacável. No futuro, ele beberia leite e o desperdiçaria sem remorso. Luxo absoluto. O Gogoat do Senhor. Ramos era de nível 42. Não era seu Pokémon mais forte, mas provavelmente o mais poderoso entre os que ele usava para defender o ginásio. Os líderes de ginásio raramente usavam seus Pokémon principais contra os desafiantes. Eles sempre tinham equipes diferentes para se adequar aos níveis dos oponentes. Isso garantiu avaliações justas e eficazes. Em sua própria academia, Cain já havia implementado essa estratégia desde que Ski assumiu como líder interino. O ginásio da cidade Folada estava funcionando perfeitamente. Só havia um pequeno problema: o líder nunca estava presente. E outra coisa curiosa, Goguat tinha o ataque aéreo entre seus golpes básicos. Quem diria? Fim do capítulo. Capítulo 912-910 Ataque de chamas. Ao ver Goguat, a expressão de Blaziken imediatamente se tornou séria. Ele conseguia sentir a pressão que Goguat exercia sobre ele. Lute com tudo o que você tem, Blaziken. Use dança das espadas de novo, disse Cain. Ao ouvir isso, Blaziken começou a executar uma dança singular, acompanhada por uma melodia estranha, como se pudesse inspirar os espectadores. Goguat, chicote de videira. Dessa vez, ele não podia permitir que Blaziken executasse a dança das espadas tão facilmente. Caso contrário, mesmo que Goguat fosse um Pokémon de alto nível, a batalha se tornaria muito difícil. Duas finas trepadeiras emergiram das fozes ao redor do pescoço de Goguat e seguiram diretamente em direção a Blaziken. Blaziken, mantém o ritmo. A chave para usar a dança das espadas era o ritmo. A dança em si era secundária, desde que o ritmo estivesse correto, o movimento podia ser executado com sucesso. Blasg. Blaziken fixou o ar nas vinhas que se aproximavam, saltando e se movendo sem interromper o ritmo da dança das espadas enquanto desviava do ataque. Cain sorriu levemente ao observar os movimentos de Blaziken. Sem dúvida alguma, o combate era a maneira mais rápida de aquecer. Diante da pressão de Goguat, Blaziken aprimorou seu domínio da dança das espadas. Agora ele mal conseguia usá-la de forma eficaz em combate real. Vendo que Chicote de Videira não havia conseguido deter Blaziken, o senhor, Ramos estreitou os olhos e deu outra ordem: Goguat, semente sanguessuga. Uma pequena semente foi lançada das costas de Goguat enquanto ele sacudia o corpo. Aterrissou aos pés de Blaziken. Blaziken, após concluir a dança das espadas, sentiu sua energia começar a se esgotar lentamente. Felizmente, os golpes do tipo grama não o afetaram muito. Muito bem, Blaziken, carga de chamas. Oh. Intensas chamas irromperam do corpo de Blaziken, queimando a maior parte dos cipós de semente e sanguessuga no chão. Alguns permaneceram, mas não eram significativos. Blaziken avançou rapidamente em direção a Goguat, envolto em chamas. Nó de gama. Depois terremoto, disse o senhor. Vamos calmamente. Duas trepadeiras emergiram do chão, tentando derrubar Blaziken. O nó de lhama do Goguat não era tão forte quanto o do Victreebel, mas foi suficiente para interromper a carga de chamas do Blaziken. Embora Blaziken não tenha sofrido muitos danos, o terremoto de Goguat causou sérios prejuízos. Blaziken, pule e use o chute flamejante. E Caim, franzindo a testa. As chamas envolveram as pernas de Blaziken novamente, queimando os cipós que o prendiam. Após suportar o impacto do terremoto, Blaziken saltou. Apesar da dor no corpo, isso não o impediu de desferir o Blaziken. Ele abriu os braços como se fossem asas. Então, ele canalizou todas as suas chamas para os pés e desferiu um chute feroz em Goguat.
Apesar de Gogoat ter um corpo robusto, o chute causou danos significativos. Os golpes do tipo fogo eram claramente uma desvantagem para ele. Por sorte, Gogoat tinha excelente resistência física. Gogoat, terreno gramado. Síntese. O senhor. Ramos deu 2 comandos consecutivos para restaurar a energia de seu Pokémon. As queimaduras de Gogoat começaram a cicatrizar visivelmente de forma rápida. Blaziken, não pare de atacar. Soco de fogo contínuo. E Toucaim. Este capítulo foi atualizado por n0velfire.net. Plan. Plan. Os punhos flamejantes de Blaziken atingiram Gogoat repetidamente. As feridas continuavam a aparecer, mas cicatrizavam rapidamente. Gogoat, diga Daimo, ordenou o senhor. Vamos mais uma vez. A tenacidade de Gogoat era comparável à de Florges, de Caim. Felizmente, ele não conhecia nenhum golpe do tipo veneno. Caso contrário, alguns ataques bem aplicados teriam desgastado Blaziken lentamente. Se a batalha continuasse assim, o resultado seria um empate, com ambos os Pokémon exaustos. Se Blaziken não conseguisse derrotar Gogoat com um único golpe, seus movimentos de recuperação prolongariam a luta indefinidamente. Blaziken, use Dança das Espadas novamente. Não havia outra opção, Blaziken tinha uma grande chance de perder. Caim só conseguiu aumentar seu poder de ataque. Enquanto o ataque de Blaziken fosse superior à velocidade de recuperação de Gogoat, a vitória era possível. Por um instante, Caim considerou fazer Blaziken usar a Mega Evolução, mas desistiu. Não era o momento certo para revelar essa habilidade. Mesmo que perdesse, ele não poderia expor a Mega Evolução em uma batalha que não importava. Blaziken deu um salto para trás e retomou sua dança rítmica. Dessa vez, Gogoat não conseguiu interrompê-lo. No entanto, o Sr. Ramos também não tentou impedi-lo, em vez disso, reforçou a defesa e a cura de seus Pokémon. Gogoat, ganhe massa. O Bulk Up aumenta tanto o ataque quanto a defesa, tensionando os músculos. Caim estreitou os olhos. Se era assim mesmo, então ele teria que tentar outra coisa. Blaziken, ataque relâmpago. Chamas irromperam das penas brancas na cabeça de Blaziken, misturadas com pequenas faíscas douradas. A velocidade de Blaziken atingiu seu ápice graças à habilidade Aumento de Velocidade. Como uma bala envolta em chamas, Blaziken avançou em direção a Gogoat a uma velocidade quase impossível de acompanhar. Foi a primeira vez que Blaziken usou esse golpe em batalha. Devido ao forte efeito de recuo do Flare Blitz, Caim evitou treiná-lo em seu uso. Mas agora, não havia outra escolha. Se ele não conseguisse superar a capacidade de recuperação de Gogoat, a derrota seria certa. Num piscar de olhos, Blaziken se chocou violentamente contra Gogoat, envolto em chamas escaldantes. Gogoat foi arremessado para longe, chocando-se contra a parede na extremidade do campo de batalha. Blaziken caiu de joelhos, sentindo-se um pouco tonto. O recuo da arma o atingiu com força sem mencionar o enorme impacto que Gogoat acabara de sofrer. Gogoat agora jazia fora da área afetada pelo terreno gemado, incapaz de continuar usando a síntese. Agora chute flamejante. Blaziken balançou levemente a cabeça, cerrou os dentes e atacou novamente. Energia do tipo fogo concentrada em seus pés. Era toda a energia que restava. Se não vencesse agora, Blaziken ficaria indefeso. Ban. O som do chute dele acertando o Gogoat ecoou. Achaduras se espalham por toda a parede. O Blaziken permaneceu de pé perto da parede, com o olho fechado, respirando pesadamente e visivelmente exausto. Entretanto, Gogoat jazia no chão, incapaz de continuar. Gogoat está impossibilitado de lutar. O vencedor é o desafiante, Caim, anunciou o hábito, agitando uma bandeira para declarar a vitória. No entanto, nem Caim nem o senhor. Ambos pareceram muito preocupados com o resultado. Ao ouvir a declaração de vitória, Blaziken começou a cambalear para trás. Antes que pudesse cair, foi apanhado por outro Pokémon. Era mais um Gogoat. O senhor. Ramos lançou outra Pokébola, revelando seu Pokémon mais forte. Empunhando Blaziken, o novo Gogoat ativou imediatamente o terreno gramado, restaurando tanto Blaziken quanto seu parceiro caído. Fim do capítulo.